Olá, tudo bem? Eu estou bastante feliz em poder mais uma vez estar falando com vocês. Meu nome, como sabem, é Orlando de Souza, eu sou professor universitário, não é? Tenho pós-graduação em Direito Processual Civil e também em Novos Direitos, com área de concentração nessa última pós em difusos e coletivos. E nessa sentada, não é? Eu vou tratar com vocês sobre um instituto processual muito importante do direito processual civil brasileiro, que é um tema, inclusive, que nós já abordamos em vídeo anterior, só que naquela oportunidade estávamos ainda sob a égide do nosso anterior Código de Processo Civil, o Código de 1973, que era um diploma maravilhoso também, mas nós tivemos o advento do novo Código de Processo Civil, né, a Lei 13.105 de 16/3/2015, não é? E que entrou em vigor, não é, em 2016. E, portanto, neste novo Códex, nós tivemos algumas alterações estas que são importantes de serem tratadas neste momento, para que nós possamos ter a amplitude daquilo que é o Instituto Processual do Litisconsórcio previsto nesse novo ordenamento que está em vigor. Ok, minha gente? Então, antes de mais nada, para que nós possamos situar o Instituto Processual dentro do nosso Código de Processo Civil atual, nós precisamos lembrar você que o tema está disposto na parte geral do nosso Código, no título 2, e disciplinado a partir do artigo 113, indo até o artigo 118. Não é? Lembrando que no Código anterior, no Código de 1973, esse tema ele vinha junto com a assistência, era tratado litisconsórcio e assistência. O legislador de 2015 preferiu individualizar, ou seja, ele trouxe só o litisconsórcio num capítulo específico para ele. Então, portanto, essa a posição, não é, do Instituto no nosso Código. Muito bem. Seguindo então, para que a gente possa esclarecer, deixar, não é, já trazendo a parte conceitual, nós temos a palavra, o verbete litisconsórcio, não é? Um verbete que por si só é autoexplicativo, evidentemente, mas é uma palavra que vem do latim, não é? Litisconsors, ok? Essa palavra etimologicamente significa os que têm a mesma sorte na lide. Então, esse é o significado. No direito processual moderno, minha gente, dizemos que há litisconsórcio quando em uma relação jurídica processual, um ou dois polos da ação possuem mais de um sujeito. O que é isso? Polos da ação. Lembrando a vocês, polo ativo, polo passivo da ação. Polo ativo, aquele que demanda em face de alguém, aquele que requer em face de alguém, aquele que propõe a ação em face de alguém. Polo passivo, aquele que suporta a ação, aquele que responde aos termos da ação. Polo passivo. Normalmente o que temos? No polo ativo da ação, temos a presença de autores. Então, pensando aí já, não é, na nomenclatura das partes no processo. Então temos autores, temos requerentes, temos demandantes. Então, no polo ativo da ação. No polo passivo, temos réus, pessoas que são demandadas, pessoas que são requeridas. Então, requeridos, demandados, réus. Ok? Então, polo ativo, polo passivo da ação. Então, quando no polo ativo ou no polo passivo da ação nós temos mais de um sujeito, nós dizemos então que nós temos a formação, melhor,
de um litisconsórcio, ok? Então, se ele se forma no polo ativo da ação, nós costumamos dizer que nós temos um litisconsórcio ativo. Se ele se forma no polo passivo da ação, nós dizemos que nós temos um litisconsórcio no polo passivo da ação. Se ele se forma em ambos os polos na mesma ação, nós dizemos o quê? Que nós temos um litisconsórcio misto nesta ação. Ou seja, temos pluralidade de partes no polo ativo da ação e temos também pluralidade de partes no polo passivo da ação. Então, de novo, pluralidade de partes no polo ativo da ação e temos pluralidade de partes também no polo passivo da ação. O conceito, então, minha gente, para que a gente deixe aí com vocês, não é? O conceito, então, não é? Esse conceito a gente já deu no outro vídeo, mas não é? É sempre bom lembrar. O conceito de litisconsórcio, então, é a existência de pluralidade de partes no polo da ação, ok? Então, pode ser no polo ativo, como pode ser no polo passivo. Então, conceito de litisconsórcio: existência de pluralidade de partes no polo da ação. Pode ser no polo ativo, pode ser no polo passivo. Muito bem. Professor, mas aí poderia perguntar, e o membro do litisconsórcio? Porque se o litisconsórcio é a pluralidade de partes, se é plural, né, são vários autores ou vários réus no polo da ação, como é reconhecido, como é chamado o membro individual do litisconsórcio, aquele que faz parte do litisconsórcio? A esse nós damos o nome, damos o chamamento, né, de litisconsorte. Então, se eu tenho pluralidade de partes no polo ativo, por exemplo, da ação, eu digo eu tenho, né, litisconsortes individualmente reconhecidos no polo da ação, que formam, né, a união desses litisconsortes, forma exatamente o litisconsórcio dentro desse conceito. Tudo bem, minha gente? Muito, muito bem. Seguindo em frente, é importante a gente lembrar, não é, que dentro dessa classificação do litisconsórcio, que eu já comecei a falar com vocês, nós vamos ter então o que? O litisconsórcio ativo, o litisconsórcio passivo e o litisconsórcio misto. Essa é a primeira das classificações. Então, o ativo nós já dissemos, aquele que se forma no polo ativo da ação. O passivo também já dissemos, aquele que se forma no polo passivo da ação. E o misto, aquele que se forma em ambos os polos da ação, ok? Seguindo então nessa classificação ainda, nós temos o litisconsórcio, que pode ser inicial, não é? Ou ulterior, ou ainda, que aí é a segunda possibilidade, superveniente. E aí o superveniente vocês vão entender o que é. Porque na classificação, quando a gente diz que o litisconsórcio ele é inicial ou ulterior, vejam, não é? Nós estamos falando de um litisconsórcio que já tem a sua existência desde o início da demanda. Ou seja, ele já surge com a própria petição inicial. Porque posso ter vários autores já na petição inicial e posso ter vários réus que são indicados por esses autores para ocuparem o polo passivo da ação. Nesse caso, nós já temos aqui o que nós já aprendemos, não é, hoje, o litisconsórcio misto. Ou seja, a formação do litisconsórcio em ambos os polos da ação, não é? E importante dizer aqui, não é, que no código anterior, não é, nós tratávamos inclusive do litisconsórcio necessário, que era previsto ali a partir do artigo 47, né, daquele código do código anterior. E no código anterior, o litisconsórcio necessário, ele trouxe uma alteraçãozinha. Ele está previsto, gente, a partir ali do artigo 114 do novo Código de Processo Civil, não é? E tem uma diferença. Por quê? Porque a questão da uniformidade continuou, inclusive traz a possibilidade de nulidade, não é? Em caso que se a sentença deva ser uniforme para todos os membros do litisconsórcio necessário, e não é, a sentença pode ser nula, não é? Mas
a alteração fica por conta da necessidade de citação de todos os litisconsortes, não é? Dependendo da natureza jurídica, não é? Controvertida, que está trazendo esses atores, esses sujeitos ao Poder Judiciário. Então, essa determinação, inclusive a letra do artigo 114, traz de maneira bem clara e bem específica essa necessidade da citação de todos os litisconsortes, né, de maneira válida, para que, dependendo, melhor, da natureza jurídica da controvérsia colocada em juízo. Então, lembrando, não é, dessa situação do litisconsórcio necessário. Muito bem, vamos aqui tratar do litisconsórcio inicial ou ulterior, como nós já estamos fazendo. Então, o inicial, ele surge com a própria petição inicial. Então, na petição inicial, eu posso ter um só autor, mas tenho vários réus. Ok? Então veja, o litisconsórcio no polo passivo já existe desde o início da demanda, e ao contrário também é verdadeiro. Eu posso ter vários autores e tenho um réu só. Isso pode já estar configurado, não é, desde o início, a partir do oferecimento da petição inicial. Tudo bem, minha gente? Seguindo então, a outra situação é o litisconsórcio superveniente. Esse litisconsórcio superveniente, ele se dará então, ele nasce, não é? No decorrer do processo. Ou seja, quando na petição inicial eu tenho um autor só e um réu só. Então, um autor que está indicando um único réu, ok? Para ocupar o polo passivo da ação. Então, veja, nesse momento eu não tenho litisconsórcio. Eu não tenho pluralidade de partes, eu tenho um único autor e um único réu. Então, nesse caso, quando eu inicio a demanda, quando a demanda se inicia lá no âmbito do Poder Judiciário, nós não temos a formação do litisconsórcio. Mas, no curso do processo, ou seja, com a vinda, por exemplo, da contestação, eu posso ter, não é, pela intervenção de terceiros, eu posso ter pelo chamamento ao processo, eu posso ter a formação do litisconsórcio. Então, pode surgir, não é, a formação do litisconsórcio no decurso do processo, ou seja, no curso, para melhor falar, no curso do processo. Então, neste caso, a gente diz que nós estamos diante de um litisconsórcio superveniente, ou seja, que acontece depois do início. Não vem no início, ele acontece após o início da demanda e no curso desta. Então, essa é a conceituação do litisconsórcio superveniente. Ok, minha gente? Com o surgimento, não é evidente, do litisconsórcio no polo da ação, nós temos, evidentemente, um aumento da demanda. Um aumento que é objetivo e subjetivo. Ok? Nós temos um aumento objetivo porque nós temos efetivamente mais atores, mais sujeitos no polo da ação. E subjetivamente porque aumenta o número de atos processuais que teremos que praticar. Então, por exemplo, se eu tenho um réu só, eu tenho apenas uma citação para fazer. Se eu tenho vários réus, eu tenho várias citações para fazer. E o 114 hoje diz que nós precisamos, dependendo da natureza jurídica da controvérsia, nós precisamos citar a todos. Então vejam que os atos processuais, eles aumentam. Então, nesse caso, a gente tem aí um crescimento, um aumento, não é? Um aumento dos atos processuais que são praticados, e temos um aumento objetivo, que é o aumento das partes no processo. O processo aumenta em sujeitos, em pessoas que vão estar litigando umas com as outras. Ok, minha gente? Muito bem. O litisconsórcio superveniente, então, ele pode ocorrer em 3 situações. Veja. A primeira situação é em razão da conexão. Então vamos lá. Em razão da conexão. A conexão, gente, ela gera a reunião de processos. Quando eu falo em conexão, eu estou falando em conexão de processos, de ações distintas que podem estar tramitando em varas diferentes. Então, nesse caso, eu posso, não é? Falando em conexão, eu já posso dizer que a conexão, então, seria o que, gente?
seria a reunião de processos. E, portanto, pode gerar o quê? Com a reunião de processos, né, dentro da conexão, ok? Pode haver a geração de litisconsórcio, porque aí eu tenho, né, posso ter outras partes lá, tenho partes aqui, e com a conexão dos processos eu posso ter o aumento dos sujeitos no polo ativo ou no polo passivo, e com isso eu tenho a geração do litisconsórcio. A outra situação, a segunda situação, é a sucessão processual. Sucessão processual que nós também já abordamos em outras oportunidades, não é? Inclusive com os meus alunos de cursos presenciais, não é? Já abordei nesse semestre, inclusive, sobre a sucessão processual. A sucessão processual, gente, ela se dá, por exemplo, quando, vamos pensar, quando uma das partes falece. Então vamos pensar num réu que faleceu, um réu que ocupava o polo passivo da ação e veio a óbito, faleceu. Nesse caso, os herdeiros, poderão assumir a posição, não é, que esse réu tinha nos autos e em que, né, melhor dizendo, havia um só sujeito, e agora eu posso ter 3, 4, dependendo de quantos são ali os herdeiros ou quem são esses herdeiros e a condição deles também. Nesse caso, surgirão tanto sujeitos passivos quantos forem os herdeiros, entenderam? É claro que a vinda dos herdeiros de um réu, ou seja, alguém que está sendo demandado para pagamento, ou para entrega, ou para fazer ou não fazer alguma coisa, ela vai depender, obviamente, da situação patrimonial do decujus, não é? Ou seja, havendo patrimônio, evidentemente, o patrimônio, lembrando que a execução no Brasil ela é patrimonial, então, portanto, havendo patrimônio do decujus, do morto, não é? Nós poderemos ter aqui a vinda desses herdeiros para ocupar o polo passivo e responder aos termos da ação, o que farão até as forças da herança, ok? Nesse exemplo do réu, ok? Então, essa é uma situação de sucessão processual, ou seja, em que um sujeito que ocupa um determinado polo da ação né, sucedido por seus herdeiros, e nesse caso do falecimento, da morte daquele que estava lá. E a outra situação, não é? A terceira situação é a intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros, não é? Ela se dá quando um terceiro adentra o processo alheio, não é? Por interesse seu, por interesse próprio, por interesse na sentença, por interesse no resultado da demanda. Então, algumas intervenções de terceiros podem também, não é, minha gente, redundar em formação de litisconsórcio. E isso é bem interessante, porque nesse caso, vejam, todas essas 3 situações que eu estou trazendo a vocês são exemplos de litisconsórcio superveniente, ou seja, litisconsórcio que se forma depois do início da lide, ou seja, se forma no decorrer do processo. Tudo bem, minha gente? Então, nas intervenções de terceiro, por exemplo, nós temos aqui o chamamento ao processo, nós temos a denunciação da lide, são formas de intervenção de terceiros que pode gerar o litisconsórcio no polo da ação. Se a gente pensar, por exemplo, não é, da denunciação da lide, vamos imaginar, nós temos um negócio jurídico realizado entre uma empresa e 5 pessoas que compraram um produto desta empresa mediante um contrato, por exemplo. Eu tenho 5 pessoas que devem a obrigação de pagar e tenho uma empresa que forneceu o produto e que deve a obrigação de entregar o produto mediante o pagamento. Ok, é um contrato de compra e venda, onde eu tenho 5 com obrigações e tenho uma pessoa de direito, não é, nesse caso jurídica, com uma outra obrigação. Muito bem. Vamos imaginar que estes 5 que estão comprando, né, estão aí como compradores nesse contrato. Eles não adimplem, ou seja, não pagam a obrigação, não pagam o valor da peça ou do produto que foi adquirido.
nesse caso eles estarão inadimplentes, inadimplentes na obrigação de pagar. Vejam, neste caso, se a empresa tiver que acionar, não é, para a obrigação de pagar, não é, ou em outra situação, numa modalidade diferente, numa ação de cobrança, para cobrar o valor, para receber o valor que é devido, esta empresa, não é, ela pode, identificando que desses 5 que tem a obrigação de pagar, apenas um deles, isso é algo, né, da discricionariedade do autor, né? Se um deles, essa empresa observa que é o único que tem condições de solver a obrigação de fato, né, essa empresa pode optar melhor, por demandar, ou seja, distribuir, propor a ação somente em face dessa pessoa. E aí o que acontece? Mas espera, não são 5 os devedores? Sim, mas a empresa quis litigar só contra um. Vejam, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem um autor no primeiro momento e um réu, porque ela indicou só um réu. Vejam, é uma coisa, não é? Poxa, mas é meio absurdo, mas pode acontecer. Ela tem 5 devedores, mas ela decide, ela elege um e ingressa judicialmente somente com relação àquele um. Muito bem. No decorrer do processo, esse um é citado de maneira válida e ele diz assim, mas espera, não sou só eu, tem mais 4 que devem junto comigo, não sou eu somente o devedor. Então ele diz, mas como a empresa está litigando só em face de minha pessoa, eu vou verificar no Código de Processo Civil qual o instituto aqui que vai me ajudar para que eu traga os outros 4, porque eles têm que responder junto comigo, porque não sou eu apenas o devedor. E nesse caso ele vai lá, obviamente, e ele vai achar o artigo 125 do novo Código de Processo Civil, que trata, não é, exatamente da denunciação da lide. Então ele denuncia da lide os codevedores, aqueles que compraram junto com ele, e com isso ele traz, não é, a partir do manuseio desse instituto processual, ele traz esses outros 4 para formarem com ele, não é, o litisconsórcio no polo passivo. Vejam, isso é uma situação, a questão da intervenção de terceiros, ok, minha gente? E o chamamento ao processo, não é? O chamamento ao processo que também pode se dar por essa situação de estar um autor litigando em face de uma determinada pessoa, não é? Vamos pensar aqui numa pessoa que está sendo litigada e tem, por exemplo, um fiador daquela obrigação, tem um garante daquela obrigação. Aí esse garante poderá ser chamado ao processo. Para quê? Para estar ali, não é, respondendo aos termos da ação. Isso está no artigo 130 do novo Código de Processo Civil. Exemplos apenas para que a gente possa elucidar. Então, essa é a modalidade, não é, em que uma situação, melhor, né, dizendo, a terceira situação aqui do litisconsórcio superveniente, que é a intervenção de terceiros. Tudo bem, minha gente? Seguindo em frente, então, nós vamos ter também o litisconsórcio que pode ser simples ou comum e o litisconsórcio unitário. Vejam, a premissa aqui, né, essa classificação do litisconsórcio leva em consideração o direito discutido. Vejam, o direito que está na baila, o direito que está posto em juízo. Então, leva em consideração o direito discutido. Assim, minha gente, se faz necessário saber o que os litisconsortes estão discutindo. Qual é a discussão? Versa sobre qual direito? Não é? Então, é imperioso saber o que os litisconsortes, lembra do litisconsorte? O membro individual reconhecido do litisconsórcio, ok? O que é que eles estão discutindo? Para depois saber, não é, se esse litisconsórcio, não é unitário ou se ele é simples. Vejam, então, dependendo
do que os litisconsortes estão discutindo, nós poderemos determinar se esse litisconsórcio é unitário, é unitário ou simples, ok? Então vamos lá, vamos para o entendimento. Litisconsórcio unitário, o que é? Tem previsão no artigo 116 do nosso atual Código de Processo Civil, não é? Esse litisconsórcio, ou seja, o litisconsórcio aqui será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, veja, natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme, não é? Para todos os litisconsortes, ok? Que era aquela regra do código anterior, previa no 47, o litisconsórcio necessário que tinha que julgar de maneira uniforme para todo mundo, para todos os litisconsortes. Então, nesse caso, nós estamos trazendo, né, para o novo código e dizendo, ó, litisconsórcio agora unitário, artigo 116. Então, esse aqui será unitário quando, né, repetindo de novo, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Ok, minha gente? Quando a decisão de mérito tiver de ser a mesma para todos, não é? Esse litisconsórcio é o litisconsórcio unitário. Tudo bem? Muito bem. Há um impedimento aqui que a gente precisa pontuar. Existe um impedimento para decisões diversas para cada litisconsorte. Os litisconsortes são tratados como se fossem uma única pessoa, nesse caso. Ou seja, um bloco, não é? Ou seja, em bloco, eles são considerados como um bloco. Ó, esse bloco são todos a mesma coisa. Eles têm a mesma situação. Então, quando eu tenho essa situação, aí sim eu estou diante de um litisconsórcio unitário, ok? Se não tiver essa condição, então você já sabe que você não está diante de um litisconsórcio unitário. Tudo bem, gente? Então, agora, litisconsórcio simples. O litisconsórcio, minha gente, será simples quando a decisão de mérito puder ser diferente para cada um dos litisconsortes, ok? Então, pensar sempre, duas situações, litisconsórcio unitário, nesse a gente tem a uniformidade da decisão para todos os membros do litisconsórcio. Então, cada litisconsorte vai ter a mesma provisão judicial, ok? Então, no litisconsórcio simples, nós já vislumbramos, não é? Nós já vislumbramos que a decisão, ok, de mérito pode ser diferente para cada um dos litisconsortes, ok, gente? Para a gente identificar isso, eu vou deixar duas dicas para vocês, duas não, na verdade uma dica que vai fazer você compreender isso de maneira simples. Vamos lá. Como é que a gente identifica então quando é um litisconsórcio unitário e quando é um litisconsórcio simples? Quando é que a gente identifica? Para isso, a dica é: faça sempre duas perguntas para você. Duas perguntas que você se auto-faz. Olha só, a primeira, não é? Quantas relações jurídicas esses sujeitos, não é? Esses sujeitos estão discutindo? É uma relação ou é mais de uma? Então veja, relações jurídicas, direitos, não é? Relação jurídica. Então, quantas relações jurídicas os sujeitos do processo estão discutindo? Primeira pergunta. Vamos lá. Se a resposta a essa primeira pergunta for acima de uma relação, ou seja, duas relações, três relações jurídicas estão sendo discutidas aqui nesses autos, ok? Nesse caso, não é, nós estamos diante, não é, se a resposta for mais de uma, não é,
você já sabe que você estará diante de um litisconsórcio simples, ok? Por quê? Porque se é mais de uma relação jurídica que está sendo discutida nesses autos, nós não estamos, então, as partes ali não estão, eles não estão discutindo uma mesma relação, eles podem estar discutindo uma relação, uma outra relação e uma outra relação. E essas relações necessariamente nem sempre, não é, terá, ou seja, não serão, nem sempre serão, melhor dizendo, do interesse de todos os litisconsortes. E daí a possibilidade, não é, de na decisão judicial o juiz decidir diferentemente, ou seja, a provisão, a tutela jurisdicional poderá ser diferente para os litisconsortes que fazem parte desse litisconsórcio, porque as relações aqui discutidas são diversas, não é? Agora, se caso a sua resposta a essa primeira pergunta foi não, as relações discutidas são mais de uma, ou seja, são duas, são três, são quatro, você nem faz a segunda pergunta, porque você já sabe que aqui nós estamos tratando de litisconsórcio simples. Agora, se a resposta for não, é apenas uma relação que está sendo discutida aqui, aí você vai fazer a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: essa única relação jurídica que está sendo discutida, ela é indivisível? Ela é inscindível, ou seja, não se cinde, ela é uma coisa só? Veja, se a essa pergunta, se a resposta for positiva, não, realmente ela é indivisível, ela é inscindível, ela não se cinde, ela é uma coisa só. Se a resposta for essa, você já sabe que nesse caso haverá litisconsórcio unitário. No litisconsórcio unitário, dois ou mais sujeitos, não é, discutem relação jurídica indivisível. Há litisconsórcio nesse caso unitário, porque ela não se divide, é uma única relação, ela não cinde, é uma coisa só. Então, portanto, daí reforça a ideia, não é, da questão da uniformização da decisão para todos os membros do litisconsórcio. E aí nós estaríamos diante de um litisconsórcio unitário e não simples, ok? Se a resposta for negativa, ou seja, para essa questão, para essa pergunta que nós estamos fazendo para nós mesmos, ou seja, não, é cindível, se cinde sim. Essa relação jurídica que está sendo discutida aqui, ela é possível de cindir, dá para parcelar isso aqui. Se a resposta aqui for negativa, não é inscindível, não é indivisível. Se a resposta é negativa, aí você já sabe que você está no litisconsórcio simples. Ok, gente? Então essa foi a nossa exposição aí para vocês hoje. Espero ter podido contribuir, não é? Que vocês possam se animar para os estudos, não é? E eu estou sempre aqui num outro momento, não é? Trazendo aí um outro tema, abordando um outro assunto importante para o direito processual civil. Então um abraço a todos, bons estudos e até lá. Um abraço, tchau.